Em 2021, o Dia das Mães em Jacksonville seria marcado por um crime cruel. Uma garota de 13 anos foi encontrada sem vida próxima a um rio, em uma área arborizada. Todos ficaram horrorizados com o que haviam feito com aquela garota, mas o que ninguém podia imaginar é que o autor daquele crime brutal era um jovem de apenas 14 anos. Olá pessoas, aqui é a 11 e hoje eu vou falar para vocês do caso da Tristin Bale. Tristin Bale nasceu no dia 18 de janeiro de 2008. Ela era filha do Forrest e da Stacey Bale, e a Tristin era a caçula de 5 irmãos. A família Bailey, ela era muito querida ali na comunidade onde eles viviam. Era uma típica família americana. Eles eram apelidados ali na região como Bailey Seven. A Tristin era uma garota muito querida ali também na comunidade dela. Ela era conhecida por ser muito engraçada, doce, meiga e inteligente. Ela tinha uma ótima relação com seus pais e os seus irmãos. Ela e a sua irmã mais velha eram melhores amigas, mesmo elas tendo uma diferença de 16 anos. E a Tristin era líder de torcida. Isso é uma coisa que passava de família, já que a sua mãe e a sua irmã também tinham sido líder de torcida. Só que elas ficavam um pouco preocupadas com a Tristin por conta da pressão que é ser uma líder de torcida, porque eles queriam que ela se dedicasse totalmente aos estudos, mas a Tristin ela conseguia conciliar aí uma coisa com a outra. No ambiente escolar, a Tristin também era muito querida. Ela era uma garota muito doce, era sempre atenciosa com seus colegas de escola. Mas é que ninguém podia imaginar que aquela jovem líder de torcida teria um destino tão cruel. 9 de maio de 2021. Na manhã do dia 9 de maio, a família Bailey acordou cedo para o café. Eles costumavam sempre tomar café juntos, e como era o Dia das Mães, eles queriam então se reunir ali para tomar café. Só que por volta das 9 da manhã, a Stacey, a mãe da Tristin, ela foi até o quarto da filha, e quando ela abriu a porta, ela viu que a filha não estava no quarto. E naquele momento, eu acredito que a família da Tristin já ficou bem preocupada, porque isso não era algo que ela fazia. A Tristin não costumava sair escondida. Ela não era uma adolescente rebelde que saía escondida dos pais. Então eles começaram a procurar ela pela casa, depois pelas ruas e pelo bairro onde ela vivia. Só que não havia nenhum sinal da Tristin Bale, e às 10 da manhã a família dela então acionou a polícia e informou o desaparecimento da caçula. A polícia começou com as buscas pelo local, e como eu falei para vocês no começo do vídeo, a Tristin era muito querida ali pelo local, ali na comunidade dela. Então os vizinhos se juntaram com a família e com os policiais nas buscas pela Tristin. Mas não havia sinal da Tristin Bale, então os policiais começaram a buscar as imagens das câmeras de segurança ao redor do local e das casas, e eles enfim conseguiram encontrar imagens da Tristin andando pelo bairro à 00:45. Ela estava usando um top preto e uma saia branca, e algumas pessoas também relataram aos policiais ter visto a Tristin caminhando com um garoto aparentemente da sua idade. E ainda observando as câmeras de segurança, a Tristin foi vista caminhando com um garoto a 1:45 da manhã pelo bairro. O garoto que acompanhava a Tristin, ele foi visto também nas câmeras de segurança, retornando sozinho, segurando seus sapatos na mão, por volta das 3 da manhã, sem a Tristin Bale. Após algumas averiguações, o garoto foi identificado como Aiden Futsi, de 14 anos. Ele também morava no mesmo bairro da Tristin. A família do Aiden havia se mudado para o local há cerca de 6 meses, e os policiais então levaram para a delegacia. E logo de início ali, quando a polícia levou o Aiden para a delegacia, eles perceberam que havia algo estranho no comportamento dele. Enquanto ele estava indo para a delegacia para depor, o Aiden entrou no seu Snapchat e começou a fazer alguns vídeos postando com a legenda "Alguém viu a Tristin hoje?", o que obviamente era totalmente inapropriado diante daquela situação. Na delegacia, os policiais começaram a questionar o Aiden, que disse que havia saído com a Tristin e ambos haviam ido à casa de um amigo em comum, e que ele havia retornado sozinho para sua casa à 1 da manhã, porque estava muito tarde e a sua mãe iria ficar brava com ele, e que a Tristin havia ficado na casa desse amigo em comum. Só que a versão do Aiden estava com informações que não batiam. Ele havia falado que tinha retornado sozinho para casa depois da 1 da manhã, mas nas câmeras de segurança o Aiden foi visto caminhando com a Tristin a 1:45 da manhã. E em outras imagens, inclusive essa imagem que foi capturada na própria casa do Aiden, na câmera de segurança da casa do Aiden, ele havia retornado para sua casa somente depois das 3 da manhã. Os policiais então questionaram Aiden sobre esse tempo entre a 1 e as 3 da manhã, e ele disse aos policiais apenas que gostava de caminhar e que ele havia ficado caminhando até o horário e depois retornou para sua casa.
Após um alerta ser emitido no estado da Flórida sobre o desaparecimento da Tristin, as buscas locais continuavam intensas. Haviam até helicópteros sobrevoando o local. Os vizinhos se compadeceram da situação e todo mundo procurava pela Tristin. Eles se dividiram em grupos para procurar algum sinal da Tristin Bale. Foi quando um desses vizinhos, que morava ali na região, ele lembrou de uma área do bairro que não era muito frequentada e era próxima de um lago. E esse homem resolveu ir lá, sozinho mesmo. Foi quando, de uma certa distância, ele viu uma garota deitada. Imediatamente ele retornou um pouco e, como as buscas estavam acontecendo, logo ele encontrou com os policiais e falou sobre ter visto essa garota no local e, infelizmente, tiveram a notícia que todos temiam. O corpo da Tristin Bale, de 13 anos, foi encontrado próximo ao lago. Ela estava vestida, porém seu corpo estava muito machucado. Havia sido um ataque brutal. Posteriormente, a autópsia revela que a Tristin Bale havia sido golpeada por uma faca 114 vezes, e a maioria desses golpes haviam acontecido em seus braços, rosto e pescoço. No crânio da Tristin também foi encontrado um pequeno fragmento de metal que deveria fazer parte da arma do crime. Na cena do crime foi encontrado uma faca, que estava faltando um pequeno pedaço na ponta, que coincidia com o fragmento encontrado no crânio da Tristin. E agora, retornando para o Aiden Futsi, a última pessoa com quem a Tristin Bale foi vista antes de ter sido encontrada sem vida, com o corpo completamente mutilado. Após eles terem encontrado o corpo da Tristin, o Aiden voltou à delegacia para ter uma conversa com o xerife. E então ele mudou a sua versão do que tinha acontecido naquela madrugada. Ele falou aos policiais que a Tristin tentou pegar nas suas partes íntimas sem sua permissão e que os dois tiveram uma briga e que ele havia a empurrado e que ela caiu, bateu a cabeça. E após isso, ele havia então deixado a Tristin ali no local e foi embora para sua casa. E como ele tinha 14 anos de idade, ele estava acompanhado de seus pais. E na sala de interrogação, o Aiden e seus pais estavam sendo filmados. E a mãe do Aiden, ela pergunta para ele: "Você realmente não está envolvido nesse caso?" E o Aiden responde: "Acho que sim." E a mãe dele também sussurra ao filho: "Sangue." Depois disso, os policiais conseguiram um mandato para fazer uma averiguação na casa do Aiden e começaram então a desconfiar que a mãe podia estar ali ajudando o filho a esconder alguma coisa. Na residência do Aiden Futsi, os policiais encontraram uma calça jeans, um tênis e uma bainha de faca. Os policiais fizeram alguns testes e foi constatada a presença de sangue na calça e no tênis que haviam sido lavados, mas ainda assim existia a presença de sangue neles. Os policiais então começaram a avaliar as câmeras de segurança da casa do Aiden e eles então encontraram as imagens da mãe do Aiden lavando essa calça e o tênis na pia do banheiro. E isso aconteceu após o desaparecimento da Tristin e provavelmente a mãe do Aiden já sabia sobre o seu desaparecimento porque eles moravam no mesmo bairro. Após essas evidências, o Aiden Futsi, de 14 anos, foi preso temporariamente sob a suspeita de assassinato e a mãe do Aiden também foi presa, mas posteriormente ela foi solta. Os amigos do Aiden também deram algumas declarações. Eles relataram que ele já havia falado para eles que queria levar alguém até a floresta e tirar a vida dessa pessoa. Ele também tinha uma brincadeira bem estranha onde ele chegava escondido atrás dos amigos e fingia estar golpeando eles com uma faca, e os amigos então disseram que acharam que tudo aquilo não passava de uma brincadeira, mas na verdade não era. Dentro do quarto do Aiden também foi encontrado um caderno com desenhos bem bizarros, onde ele desenhava mulheres mutiladas, entre outras coisas. Inicialmente, o Aiden se declarava inocente, mas posteriormente ele confessou em uma carta com pedidos de desculpas à família da Tristin que ele havia tirado a vida de Tristin Bale. Um dia antes do ocorrido, o Aiden Futsi, de 14 anos na época, pediu o telefone da Tristin para um colega. Então ele mandou uma mensagem para ela, a convidando para ir à casa de um amigo. O Aiden então conseguiu levar a Tristin àquela área isolada e ele desferiu contra ela 114 facadas. Uma das coisas mais chocantes nesse caso, além da idade da vítima e do assassino, é que não houve uma motivação para o Aiden tirar a vida da Tristin. Não há algo por trás do crime, apenas o desejo macabro do Aiden de tirar a vida de alguém e, infelizmente, a Tristin, de 13 anos, uma jovem alegre e sonhadora que acabou sendo vítima de um colega de escola. O Aiden Futsi foi julgado como adulto e o seu julgamento aconteceu 2 anos após. Aiden Futsi, de 16 anos na época, foi condenado à prisão perpétua por homicídio de 1º grau. E esse foi o nosso caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever e de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito aqui no crescimento do canal, e de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do caso da Tristin Bale. Um beijo e até o próximo vídeo.